Beleza, galera? Mais uma videoaula do canal Pra Tirar 10. Aqui é o professor Wilton e hoje venho trazer aqui um problema que envolve aí sistema de equação linear com duas incógnitas. Incógnitas são coisas que a gente não sabe o valor, a gente quer descobrir. Então, incógnitas a gente vai ver agora nesse problema, algo que a gente ainda não sabe. Vamos lá. João possui R$42 em sua carteira, né? R$42, vamos colocar aqui, peraí. Pronto, vamos lá. Então ele tem ao todo R$42 em sua carteira. E esses R$42 está dividido aí em notas de R$5 e notas de R$2. Em notas de 5. 5 e de R$2. Então, vamos lá. R$42 em notas de R$2 e de R$5. Sabe-se que ao todo ele possui 15 cédulas de dinheiro, 15 notas de dinheiro. Então, notas de 2 e de 5, ao todo tem 15 notas aí. Veja, não é 15 notas de 2 e 15 notas de 5. Não, é 15 notas sendo de 2 e de R$5. Quantas, agora vem a pergunta, né? Quantas são de 5 e quantas são de R$2? Bom, ele tem 15 notas. Ah, deve ser, professor, deve ser 8 notas de R$5. 8 notas de R$5 já daria R$40. Como ele tem 42, então são 8 notas de 5 e mais uma nota de 2. Legal, né? 8 notas de 5 e uma nota de 2 daria R$42 ao todo, certo? Só que 8 notas de 5 com mais uma nota de 2 daria 9 notas e não 15. Tá vendo? Então, aqui a gente vai montar um sistema de equações em que o valor das incógnitas, né, ou seja, a quantidade de notas que a gente ainda não sabe quanto que é, tem que dar certo nas duas equações que a gente vai montar agora. E vocês vão entender como que a gente monta essa equação agora. Então vamos pensar o seguinte, vamos chamar aí de x, tá? Vamos chamar de x a quantidade de notas de R$2. Então x é a quantidade de notas de R$2. Quantidade de 2. E vamos chamar de y a quantidade de notas de R$5. Então, x seria quantas notas eu tenho de 2 e y quantas notas eu tenho de 5. Bom, são 15 notas ao todo, eu poderia, por exemplo, ter 10 notas de 2 e 5 notas de 5, por exemplo, né? 10 mais 5 daria 15, só que 10 notas de 2 dá R$10 e 5 notas de 5 25, 10 com mais 5 daria R$35 e não R$42, igual está pedindo. Tudo bem? Então, com esse x e y eu vou montar agora duas equações. Vamos lá. Eu sei que x é a quantidade de notas de 2 e y a quantidade de notas de 5. Então, a quantidade de notas de 2 com mais a quantidade de notas de 5, ao todo eu tenho 15 notas. Veja, montei uma equação. Lembre-se que equação é uma igualdade entre dois lados, né? Igualdade entre dois lados. Então, x mais y é igual a 15. Aí eu tenho uma equação. Agora eu vou montar uma segunda equação. Eu sei que a quantidade x é a quantidade de notas de 2. Eu sei que a quantidade y é a quantidade de notas de 5. Se eu somar a quantidade de notas de 2, que é x, vezes o valor da nota, que é 2, e somar com a quantidade y, a quantidade de notas de 5, que é a quantidade y, multiplicado pelo seu valor 5, essa multiplicação de valores daria R$42. Por que eu sei disso? Ó, tantas notas de 2. Vamos supor que eu descobri o valor de x.
Então o valor de x, vamos dizer que são 10 notas. Então 10 notas de 2 daria 20 reais. 5 notas, vamos dizer que são 5 notas de 5. Então, valor 5 vezes o seu valor de nota. Aqui já daria 25 reais. Somou essas duas quantidades, eu tenho o valor total do dinheiro. Aqui deu 45 e não 42. Só para vocês entenderem, tá? Então eu montei aqui uma segunda equação. 2x mais 5y igual a 42. Sendo x a quantidade de notas de 2 e y a quantidade de notas de 5. E isso vai me dar aqui um sistema de equações, onde eu tenho a equação x mais y igual a 15, 2x mais 5y igual a 42. Duas equações. Com essas duas equações, eu vou agora para o segundo passo para resolver. Tá? Então eu vou escolher uma das equações, eu posso escolher a de baixo ou a de cima. Eu vou escolher a de cima. Aqui em x mais y igual a 15, eu vou isolar uma das incógnitas. Então eu vou escolher uma das incógnitas. Qual? Pode ser x ou pode ser y. Vamos isolar x. Vamos deixar x de um lado sozinho. E do outro lado da igualdade, aqui desse outro lado, aqui no segundo membro, a gente ainda tem 15, né? Que já estava aqui nesse lado. Então 15 já está aqui. E o y que estava no primeiro membro vai passar para o segundo membro. Se você lembrar lá em equações, o que está adicionando de um lado pode passar para o outro lado subtraindo. Então, y que estava adicionando passa subtraindo. Ele sai desse lado e passa para cá. Menos y, dessa forma. Então, agora eu tenho uma equação em que o x está isolado. Tá? E do outro lado eu tenho o valor provisório para x, que é o 15y. Eu não sei o valor de x ainda, mas eu sei que 15 menos o valor de y, que é o x. Se o x fosse, por exemplo, vamos supor, se o y, tá? Se o y fosse 8, por exemplo. Então eu teria que x é 15 menos 8, ou seja, 15, x seria o 7. Né? 7 mais 8, 15. Então esse é um valor provisório para o x. Tá? Esse 15 menos y, agora eu vou usar na segunda equação. De que forma? Aqui na segunda equação eu vou usar o método da substituição. E como o próprio nome já diz, substituição é substituir. Quem que eu vou substituir? O valor do x, que eu descobri aqui, que é 15 menos y. Então no lugar do x aqui eu vou colocar 15 menos y. Então vamos até colocar aqui já assim, ó. Eu tenho 2x, então eu tenho 2 vezes 15 menos y. Se é 2x, no lugar do x é o 15 menos y. Então 2, 15 menos y. E aí eu continuo. Mais 5y que está aqui, ó, continua. Mais 5y igual 42. Veja. Destacando mais uma vez para vocês aqui que eu só mudei o valor do x para 15 menos y, porque foi isso que eu descobri aqui em cima. Tudo bem? Agora, para resolver essa equaçãozinha que se criou aqui, ó, eu vou primeiro fazer a distributiva aqui. Quando você tem um número que está do lado de outros números entre parênteses, né, do lado de uma operação aqui, ó, você pode multiplicar esse número que está fora por cada termo que está dentro. Então 2 vezes 15 vai dar 30 e 2 vezes y negativo vai dar 2y negativo. Aí eu continuo copiando a equação. 5y continua aqui. E 42 também. Veja que agora eu não tenho mais aquele x que estava aqui, ó. Não tenho mais ele aqui. Nessa equação agora eu só tenho o y.
Quando eu tenho só uma incógnita, é um bom passo para eu estar descobrindo o valor de y. Porque agora, ó, os termos semelhantes eu vou juntar, então quem é y eu vou juntar, então 2y negativo com 5y positivo vai dar 3y positivo. O igual eu vou deixar aqui. Esse 30 que está aqui sozinho, eu vou, já que ele está adicionando, eu vou subtrair ele do outro lado. Então eu vou tirar ele daqui e passar ele lá para o outro lado subtraindo. Vai ficar 42 menos 30, que é 12. 3y igual a 12, então cada y é 4. Se 3y é 12, cada y é 4. Como que eu posso descobrir isso aqui na forma de equação? Só dividir por 3 aqui, ó. Divido por 3 dos dois lados. Eu divido por quem está do lado do y. É o 3 que estava do lado do y. Se eu quero deixar o y sozinho, eu divido pelo mesmo número. Só que do outro lado eu tenho que dividir também por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1y, ou seja, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Tirar o 3 daqui e só deixar ele aqui. Então vai ficar só o y desse lado. E do outro lado, 12 dividido por 3 é 4. E dessa forma, galera, eu descubro que y vale 4. Ó. Se y vale 4, quanto que vale x? Tá fácil, né? Olha aqui, ó. No lugar do y aqui, ó, vamos pegar essa equaçãozinha aqui. No lugar do y eu vou colocar o 4. Então eu tenho x mais y? Não, x mais 4, igual a 15. Qual o número que mais 4 é 15? Tá fácil. Só eu pegar o 15 e tirar 4. Ó. E aí eu descubro que x é 15 menos 4, ou seja, 11. 11 mais 4 que dá 15. Então x vale 11 e y vale 4. Vamos ver a pergunta do problema? Quantas são notas de 5 e quantas são notas de 2? Veja, eu defini aqui em cima que x é a quantidade de notas de 2. Então, se x é a quantidade de notas de 2, então eu tenho 11 notas de 2, porque x vale 11 aqui, ó. 11 notas de 2. Então, eu tenho 11 vezes 2. Igual tá aqui, ó. E se y é 4, então eu tenho 4 notas de 5. E isso tudo vai dar R$42. Porque 2 vezes 11 é 22, 4 vezes 5 é 20, e 22 mais 20 dá 42. Veja que deu certinho na nossa segunda equação que está aqui, ó. Deu certinho. Se você substituir o valor de x e y, dá certinho 42. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse probleminha que envolve aí equação, né? Esse sistema de equação linear com duas incógnitas. Bons estudos aí para vocês. Até a próxima aula.